espíritos desta casa, as suas mais vibrantes emanações. Que possamos sentir sua presença, Mestre Jesus, não somente ao nosso lado, mas segurando nossas mãos, as quais muitas vezes nos sentimos desamparados, mas sentindo o calor do Teu toque, Senhor, sabendo que não estamos sós. E assim como o poeta já nos diz, que poderemos segurar na mão de Deus e caminhar, seguiremos aqui nessa caminhada desse aprendizado, abrindo nossos olhos, trazendo novas formas de pensar, novas formas de esclarecimento. Que essas vibrações possam principalmente dirigir-se à nossa companheira Cândida, fazendo com que suas palavras complementem o nosso saber, o nosso crescimento, para que a nossa caminhada seja mais leve. Que assim seja. Pronto. Então vamos lá. Vou pra cá, né? Bom, a primeira questão assim, que eu queria trazer para vocês é só para a gente lembrar que a gente vai estar falando de Maria Madalena ou Maria de Magdala, e foi uma mulher que viveu, né, na época com Jesus, né, conviveu com Jesus, foi considerada uma das discípulas de Jesus. Mas é interessante que a gente pense, né, porque essa mulher tem muitas controvérsias em torno da vida dela, tem muitas histórias. No sábado a gente começou aqui com uma doutrinária falando sobre as mulheres no Evangelho, e uma das mulheres citadas foi Maria de Madalena ou Maria de Magdala. E eu lembro que a gente comentou sobre uma das questões que foi trazida e a gente ficou, eu tenho dúvida sobre isso, se é real, se não é. Né? E eu fiquei calada, eu estava falando com a Alice, eu digo, estou estudando para segunda-feira apresentar, vamos trazer elementos sobre isso. E aí assim, falar que Jesus fez uma opção por vivenciar o Evangelho,
né? E ele não escreveu absolutamente uma linha, ele não deixou nada escrito, né? Tudo que se tem escrito sobre Jesus e as pessoas que conviveram com ele e aquele período, ele parte da interpretação daquelas pessoas, muitas vezes anos e anos após o ocorrido, e sem ter uma experiência de fato de historiadores, né? Então elas não tinham uma formação de historiadores, eram pessoas do povo, era como a gente aqui, que estivesse descrevendo essa experiência, que deve ter sido algo arrebatador e que, claro, para cada um chama a atenção um detalhe a mais do que outro. Então essa é uma questão. A outra questão é imaginarmos também que aquela época, se hoje a gente ainda tem o machismo ainda forte na nossa realidade, na nossa sociedade, naquela época ele ainda era muito mais forte, né? E aí a gente vai ver, inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando sobre essa questão, e os espíritos vão responder que quanto mais essa desigualdade ela está presente, mais demonstra o quanto ainda somos ligados a uma situação de barbárie, o quanto somos ainda pouco civilizados e pouco evoluídos espiritualmente. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente compreende que somos todos espíritos vivendo experiências diferentes, ok? Então, mas naquela época, pense aí, há mais de 2000 anos atrás, isso ainda era muito mais forte. Então, a gente tem uma experiência de uma escrita, né, na Bíblia, feita por homens, né, trazendo as suas impressões, e o que a gente vai perceber, inclusive, é que as mulheres são muito pouco citadas, e quando são, muitas delas não têm nem nome, né? Isso foi dito no sábado aqui. É a mulher da Samaria, a mulher adúltera, né? No entanto, a gente já percebe a importância de Maria de Madalena ou Maria de Magdala, porque esta é uma mulher que é citada algumas vezes, poucas vezes para a importância dela, com certeza, se eu não me engano parece que em torno de 17 vezes, mas já demonstra que, por mais que se tentasse de alguma forma não valorizar a presença dela, não tinha como deixar, como passar isso, sabe, assim como a gente diz, em brancas nuvens. Então, Maria Madalena, ela foi uma discípula fiel e devota, demonstrava lealdade e amor profundo a Jesus. Então, no momento em que ela passou a seguir, né, e ela fez essa escolha, ela passou a fazer isso verdadeiramente e de coração. Ela era reconhecida, ela passou a ser depois, né, eu vou falar sobre isso, reconhecida como uma apóstola, né, porque os primeiros cristãos reconheceram Maria Madalena como apóstola, honrando o seu papel na propagação do Evangelho, porque isso foi o que ela fez, principalmente após a morte de Jesus, né, após a crucificação, e aí ela saiu também pregando o Evangelho. E ela foi também considerada como apóstola dos apóstolos. O título Apóstola dos Apóstolos destaca essa importância de Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição, inspirando fé nos cristãos. Nessa época, né, se associava muito o nome à região de onde a pessoa vinha. Isso também já foi dito aqui. Então, Magdala era uma região próxima, inclusive, a Cafarnaum, que era onde Jesus passou boa parte da vida. Era em torno de 10 quilômetros, é mais ou menos como daqui para o comércio, talvez, né? Então, por isso o nome Maria de Magdala ou Maria Madalena. Então, a história de Maria Madalena tem sido interpretada de maneiras variadas ao longo dos séculos, muitas vezes distorcidas por preconceitos e mitos. E aí, muito por conta disso que eu estou falando para vocês, essa questão do machismo, né, que sempre imperou na sociedade.
ela é relatada em pelo menos 4 evangelhos, né, dos evangelhos que são considerados. Então relatam a presença de Maria Madalena como testemunha da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, destacando sua proximidade com ele. E ela foi reconhecida como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, transmitindo a mensagem de esperança e fé. E aí a gente tem um simbolismo imenso, né? A gente sabe muito bem que Jesus não fazia absolutamente nada sem uma intencionalidade, né? Um espírito altamente evoluído, iluminado, ele já antevia, né, os acontecimentos, ele já sabia do que ia acontecer, então ele já sabia quem ia trair, como ia acontecer, e ele ia relatando isso. Então essa escolha, vamos dizer assim, por Maria Madalena, ela tem um simbolismo muito grande. Ele poderia ter aparecido para a mãe, ele poderia ter aparecido para Maria, ele poderia ter aparecido para um dos discípulos que acompanhavam e que tinham uma relação de confiança, mas ele resolve aparecer exatamente para Maria Madalena, que já havia toda essa controvérsia em torno dela naquela época, né? E ao fazer isso, eu acredito que Jesus traz, né, uma escolha, né, para que a gente pensasse, né? Então, assim, acho que quando essa questão, por exemplo, de não deixar nada escrito, tem muito a ver com que a gente vivenciasse também essa experiência, né? Então, esse simbolismo também de determinadas atitudes que Jesus tinha era para que a gente pudesse refletir. E ali, para mim, ele já sinaliza a importância de vivenciar essa experiência, de animar um corpo feminino, né? De que a gente precisava atentar para isso, né? E evoluir rapidamente em torno dessa questão. Então, essa questão, né, da importância dela enquanto testemunha. Então, Maria, ela testemunhou, ela vivenciou uma série de experiências ao longo da vida, né, ao longo dessa passagem com Jesus, né? E seu testemunho, ele foi direto, foi autêntico e teve grande credibilidade e influenciou a fé dos primeiros cristãos, né? E o valor da testemunha na construção da história e da fé é inegável, mostrando a importância desses relatos autênticos, né? Então ela pôde demonstrar a cura dela, né? No sentido de que ela sai de uma vivência de sombra, de escuridão, e passa a encontrar luz no momento em que ela vivencia essa experiência com Jesus. Então tem toda uma história de que Maria foi a mulher que tinha os 7 demônios e que Jesus fez esse processo de desobsessão, né? A gente precisa considerar também que naquela época as mulheres também, né, aquelas mulheres que não acatavam uma ordem estabelecida, ela já era tida como louca, já era tida como fora do padrão, né? Então essa era uma característica também muito relacionada a Maria Madalena, mas a gente pode sim reconhecer que ela vivia nesse processo de sombra, de escuridão, e ao encontrar-se com Jesus, ela passa sim a viver, a encontrar essa iluminação, né? Então, na tradição cristã oriental, né, a gente vai fazer essa divisão. A Igreja Ortodoxa não identifica Maria Madalena como uma pecadora anônima, preservando sua imagem como uma discípula fiel, né? Então, para a gente entender essa questão de como a interpretação ela é interessante, né? De que como se interpreta, inclusive, os escritos e a história de acordo com os interesses políticos, né? Com os interesses vigentes, né? Naquele momento. Para esse
segmento, vamos dizer assim, né, cristão, ela é reconhecida como uma ex-apóstolo, né, que é equivalente ao apóstolo, possui importância na propagação da fé. Inclusive, ela é celebrada no calendário ortodoxo, mostrando sua importância na tradição oriental do cristianismo. Então, o cristianismo que é vivenciado hoje na parte oriental, ele reconhece, inclusive, Maria de Madalena, tendo em seu calendário, considerando, inclusive, ela como santa. Na tradição ocidental, o que foi que aconteceu? No século VI, o Papa Gregório, ele erroneamente, ele fez uma associação de Maria de Madalena com a Maria de Betânia e a pecadora anônima. E a partir daí, a igreja passou a considerar que Maria Madalena era uma prostituta, era uma mulher pecadora. Então, assim, foi como se fosse uma fake news hoje, entende? Foi uma interpretação equivocada, uma informação, né, que o Papa, na época, trouxe na sua homilia, e isso foi propagado por séculos, né? E passou a ser acreditado como se fosse, de fato, uma verdade, né? Então, esse Papa Gregório, século VI, promoveu essa identificação, influenciando essa percepção sobre Maria Madalena. Essa interpretação moldou a imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida, um mito persistente por século. Então, assim, era como se ela tivesse sido uma prostituta, se arrependeu disso, né, e passou a viver sem o pecado. E quando assim, o que se tem de fato nos evangelhos não trazem nenhuma associação de fato de Maria Madalena com essa vivência, né? Inclusive, assim, o que é colocado é como Maria sendo, inclusive, ela sabia ler naquela época. Então, assim, era uma pessoa que tinha uma vivência mais abastada, né? Então, essa é uma das visões que se tem de Maria. Tem os evangelhos apócrifos também, né? Que são aqueles evangelhos que não são reconhecidos na Bíblia, que não são reconhecidos pelo cristianismo, trazem que eles têm muitas incongruências, né? Que não trazem de fato uma relação com a história. Nesses evangelhos apócrifos tem o evangelho da própria Maria Madalena, tem o evangelho de Tomé, né? E aí, nesse evangelho de Maria, ele apresenta, né, Maria como uma figura de liderança espiritual, recebendo ensinamentos diretos do próprio Jesus. No Evangelho de Filipe, destaca a relação especial entre Jesus e Maria Madalena, sugerindo uma intimidade espiritual profunda. E a partir daí, dessa interpretação, algumas pessoas, inclusive isso aparece muito na arte, vieram interpretar, inclusive, que Maria Madalena poderia ter tido uma relação de fato carnal com Jesus, né? Que eu, sinceramente, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema nisso, porque se ele se fez carne, ele se fez homem, isso poderia ter acontecido, mas houve todo um processo também de colocar nesse lugar de purificação, né, de que não poderia ter acontecido isso. Vamos dizer assim, a gente não tem comprovação histórica sobre esses acontecimentos, né? E as representações de Maria Madalena nos evangelhos apócrifos contrastam com as dos evangelhos canônicos, oferecendo uma visão diferenciada, uma visão alternativa. Então, assim, a gente acaba tendo diversas versões da vida de Maria Madalena, e que a gente pode interpretar isso, essa diversidade, talvez exatamente pela importância que ela teve,
né, convivendo com Jesus, pelo trabalho que ela fazia, pela dedicação, pela fé que ela desenvolveu, paralelo a esse machismo que sempre existiu e que não permitia que isso pudesse ser valorizado e ser visto na sociedade daquela época, né? E aí a gente tem essa desconstrução desse mito, né, de Maria, principalmente aquele mito que foi trazido pelo Papa Gregório, né? Porque estudos acadêmicos começaram a questionar a identificação tradicional de Maria Madalena como prostituta, revelando a fragilidade do mito, exatamente porque não havia provas, né, que pudesse sustentar essa versão de que Maria fosse realmente uma prostituta. Reavaliações de suas aparições nos evangelhos e na história do cristianismo primitivo mostraram a importância do seu papel como discípula, e obras como o Código da Vinci e outras literaturas, né, a gente vai ver a importância inclusive de Maria na arte, impulsionaram a mudança da percepção pública, porque isso tem uma força muito grande também, né? Quando se começa a ter, né, hoje, por exemplo, com a internet, a gente sabe a importância que se tem da divulgação em determinados meios. Antes eram os livros, né? Então, determinados livros que circulavam, o quanto aquela ideia também era propagada. Então, livros como esse, como o Código da Vinci e como outros livros, passaram a trazer outras versões, né, da história de Maria, em que popularizaram uma imagem mais complexa de Maria Madalena, dessa mulher mais altiva, dessa mulher que viveu numa sociedade machista, numa época, mas que valorizava e reconhecia a sua importância, a sua vontade, né? Fez as suas escolhas, né? E o quanto isso impacta, inclusive, hoje na sociedade, né? As mulheres, né, atuais, da nossa contemporaneidade, né? Então, a gente pode dizer que através de Maria Madalena nós tivemos lições de empoderamento e de transformação, né? Em uma sociedade patriarcal, machista, Maria Madalena se destaca como uma mulher forte e independente, desafiando normas sociais. Foi isso que também muitos desses estudos de historiadores acabaram trazendo também sobre a vida de Maria Madalena, né? De novas interpretações. Seu encontro com Jesus, que representou uma jornada de transformação pessoal e espiritual, moldando sua vida e sua fé. Então, trazer a importância do quanto foi forte essa escolha de Maria por continuar seguindo os passos de Jesus, né? E continuar pregando e continuar praticando o seu evangelho, né? Então essa foi uma escolha muito forte, demonstrando a sua fé, demonstrando esse poder de transformação. E a história de Maria Madalena também inspira a quebra de estereótipos e o empoderamento feminino, desafiando a visão tradicional da mulher. Então exatamente nos traz a importância também da mulher desde a época de Jesus. Há mais de 2000 anos a gente tem mulheres que se destacaram, mulheres que foram importantes, mulheres que fizeram história, mulheres que a sua presença inspirou e transformou também vidas, né? O seu testemunho foi importante, a propagação da sua fé também contribuiu para ampliar a divulgação do Evangelho. Então é importante a gente olhar para trás e aprender com essa experiência de Maria. E como ela, tiveram tantas outras que nem são citadas, que nem tiveram o seu nome falado, né? Mas Maria traz isso de uma forma muito forte, muito contundente.
Então ela passa a ser também, a ser relacionada também com esse símbolo de perdão, né? Ela representa um símbolo de perdão e redenção, mostrando a possibilidade de mudança e transformação. Então Maria Madalena passa a ser também esse símbolo, essa possibilidade reparadora que todos nós temos, né? De ressignificar. Então a gente erra até um tanto, mas a gente tem possibilidade de refazer o nosso caminho, de reconstruir, de avançar. Então à medida em que ela faz a escolha por seguir Jesus, ela reforça exatamente essa possibilidade de transformação. Então sua história enfatiza a importância do arrependimento e da busca por uma vida nova, mostrando a misericórdia divina, né? Sua história transmite mensagem de esperança, de renovação e a promessa de um novo começo, inspirando fé e esperança. No livro Boa Nova, inclusive, tem um capítulo sobre Maria Madalena, que Humberto de Campos traz, e fala, por exemplo, que ela depois vai se juntar naquela época, né, as pessoas que tinham hanseníase, era chamada de lepra, os leprosos. Ela vai se juntar a essas pessoas e vai cuidar delas, né, praticando de fato aquilo que Jesus falou, né? Ela vai vivenciar na carne, tanto que é dito por Humberto de Campos que ela acaba se contaminando, né? Era uma doença infecto-contagiosa, e nesse convívio, mas aqui tá coisando, né? Nesse convívio, né, ela passa também a ter no seu próprio corpo, né, as marcas, né, da doença. Então, é uma marca também de fé profunda, né? Maria Madalena demonstrava uma fé profunda e uma devoção inabalável a Jesus Cristo, influenciando a sua vida e suas ações. Um compromisso com os seus ensinamentos, ela se comprometeu em seguir os ensinamentos de Jesus e divulgar sua mensagem, mostrando a importância da fé ativa. Então é exatamente isso que ela faz, né? Isso que eu estou trazendo, inclusive em relação ao Vale dos Leprosos, né? Como era chamado na época, né? Então ela pratica de fato aquilo que era dito, né? E esse impacto da propagação do cristianismo. Então a sua fé e devoção tiveram um impacto significativo na propagação do cristianismo, inspirando outros a seguir a Jesus, né? Então não há dúvida sobre a importância de Maria nesse sentido, né? Inclusive essa presença diferenciada, né? Então ela também tocava a outras mulheres, ela inspirava outras mulheres naquela época a ter coragem, a ter ânimo, a ter força, a seguir adiante, apesar de toda dificuldade, apesar de toda dor e de todo sofrimento. Então a sua vida era também um exemplo vivo, né, dessa fé inabalável. Diga. A importância de Maria Madalena dentro desse contexto dos apóstolos de Jesus. Tem alguns escritos que dizem que dentre todos ela foi a mais iniciada. Sim. A ter um grau de iniciação maior. A importância disso dentro daquele contexto foi para Jesus reforçar a importância do aspecto feminino nesse contexto. Então, é exatamente isso que eu estou trazendo, Tinho. Porque nesse evangelho aqui de Filipe, né, ele destaca exatamente dessa relação também e dessa intimidade espiritual profunda de Maria, exatamente por conta também desse processo de destaque dela, assim, como se
houvesse uma elevação, vamos dizer assim, né? Uma sensibilidade maior, né? E ao mesmo tempo, a gente sabia que entre eles ali, a gente estava entre homens simples, né? Jesus foi arrebanhando pescadores, pessoas do povo, né? Então, essa relação não deveria ser uma relação fácil. Isso não era dito, mas com certeza não deveria ser, exatamente porque havia também esse cuidado, né? E esse reconhecimento da importância dela, do desenvolvimento intelectual, até essa questão, né, de que Maria sabia ler em relação a outros homens. Então, assim, havia essa coisa do machismo, mas ela ali dentro, ela sabia fazer conta, sabia ler em detrimento a outros que não sabiam, entendeu? Então, mostrando a importância também, eu acho que isso nos traz também uma reflexão sobre essa importância da diversidade, né? Do quanto é importante a gente viver essas experiências, né? E o quanto é importante a gente estabelecer essas relações e fazer essa troca, né? Porque, como a gente já disse anteriormente, somos espíritos animando corpos, né? Que vão vivenciar experiências de aprendizagem e de processo evolutivo para cada um de nós, né? E é nessa relação com o outro em que a gente aprende e que a gente cresce, né? Então eu acho que essa convivência que Jesus, de uma certa forma, não digo impõe, mas propõe que acontecesse naquela época, né? Imagine, ele poderia ter escolhido que só tivesse homens andando com ele, né? Mas, no entanto, não foi isso que aconteceu, né? Além de ter mulheres, ele deu espaço, né? Tinha função, né? Tinha voz e podia fazer de fato esse processo também de propagação do Evangelho, né? E de reconhecimento dessa vivência e dessa experiência, né? Deixa eu passar aqui. Então a gente traz também a importância de Maria Madalena na arte e na cultura, né? Ela é esse personagem assim icônico também que desperta o interesse, né? Então a gente tem diversas representações artísticas, né? Então na literatura, no cinema, a gente tem séries sobre Maria Madalena, tem filmes, tem livros, né? Relatando, falando, né? Sobre a vida dela, a interpretação dessas pessoas, né? E pensando muito nessa coisa assim de como a arte também tem essa característica de nos fazer refletir sobre determinadas questões, né? E aí também pela arte, pela cultura, a imagem de Maria Madalena, ela evolui ao longo dos séculos, mostrando a influência da época e da cultura. Então, a gente vai evoluindo também, vai evoluindo na nossa cultura, vai evoluindo o nosso intelecto e a gente também vai ressignificando o nosso olhar diante de determinadas coisas, né? Diante de determinadas situações. Então, com certeza, a gente não pensaria dessa forma que a gente está pensando hoje há, sei lá, décadas atrás, há um século atrás, né? E o impacto cultural, então sua história e legado tiveram um impacto cultural duradouro, inspirando artistas, escritores e cineastas, né? Então tem muitos filmes, se a gente pesquisar aí, tem muitos filmes, livros, e tem uma série que até bem pouco tempo estava na Netflix, né? Com uma série longa, 70 e poucos capítulos, só sobre a vida de Maria Madalena, trazendo a perspectiva, né, do seu autor, e aí tendo também essa liberdade artística de não seguir, né, exatamente, não é um documentário, né, é uma série, então a gente não pode também levar aquilo ali ao pé da letra, mas é uma interpretação que pode nos ajudar a fazer reflexões.
Então, o legado de Maria Madalena para o mundo, então a gente reforça sempre isso, né? Esse exemplo de fé, de coragem, de perseverança. Então, Madalena serve como exemplo de fé, de coragem e perseverança, inspirando a superação de desafios. Uma defensora da igualdade, e aí eu falaria não só da igualdade, como da diversidade, né? Da importância da gente pensar também essa convivência com o diverso, né? Então, seu legado como defensora da igualdade e da justiça social, desafiando as convenções da época, é inspirador, né? Então, se a gente olha dessa forma, pode nos inspirar a agir assim também atualmente, a repensar determinadas atitudes nossas, né? A determinados pensamentos nossos, né? E avançar um pouco mais. E essa mensagem de amor e compaixão. Então, Maria Madalena transmite a mensagem de amor, de compaixão, de perdão, de valores universais que ressoam em todas as culturas, né? E hoje, na atualidade, o que é que a gente pode falar? Eu nessa minha busca, né, nas pesquisas que eu fiz, eu vi alguns textos trazendo, inclusive, dessa figura de Maria Madalena como se fosse a primeira feminista, né? Como essa figura em que hoje se inspira e olha e diz assim, olha, ela resistiu a uma época, né? A um machismo que existia naquela época, ela resistiu e ela pode ser reconhecida dessa forma. Então, Maria Madalena se tornou um símbolo de empoderamento feminino, desafiando a visão tradicional da mulher na religião, não apenas como aquela mulher submissa, que não tinha opinião, que não poderia falar, pelo contrário, mas como uma mulher que pensa, que tem opinião, que tem atitude, né? Que a sua vivência pode ser inspiradora, né? Que tem potencial transformador, né? Então isso é inspirador também, né? E aí de novo, para nos mostrar da necessidade da gente evoluir nesse sentido, de que a gente vai chegar a um tempo em que a gente vai entender que não há diferença, né? Enquanto a gente está aqui animando corpos, o que é que seja esse corpo, né? Apesar da gente ainda viver isso muito forte, né? Então a gente está no mês de março e aí hoje, nesse mês, a casa faz essa escolha para que a gente tenha mulheres fazendo, né, enquanto palestrantes, expositoras aqui nas doutrinárias, apesar de que a gente faz isso sempre ao longo do ano, mas a gente concentra isso no mês de março, para que a gente entenda também da importância da mulher, também no espiritismo, em todos os espaços, né, de que também somos capazes, né, de que a gente pode estudar, a gente pode trazer um tema, né, que não são só os homens, né, e que é importante que a gente reflita isso, porque por mais que a gente às vezes pense assim, isso é bobagem, Cândida, não é, porque quem vivencia isso na pele é quem sabe o quanto a gente ainda vivencia dessa discriminação, desse machismo, o quanto se acontece ainda de feminicídios, de mulheres que são violentadas em suas próprias casas, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, de chegar até a morte, né? Por conta de achar que o homem tem poder sobre a mulher, porque aquela mulher que é sua esposa é propriedade, só pode fazer aquilo que ele determina, aquilo que ele acredita, e que ela não possa, né, fazer outras coisas. Então a gente está 2025, século 21, e ainda tem pessoas que agem dessa forma, que não aceitam um não, que não reconhecem o que é um não. Então é importante a gente olhar também para o Evangelho, para os ensinamentos do Mestre Jesus, entender o simbolismo das atitudes de Jesus, o que é que significou cada atitude dele, cada vez
que ele deu voz, ou que ele reconheceu a importância de uma mulher. E no caso de Maria Madalena, essa convivência de Maria com Jesus e o que significou essa relação com ele, e o quanto isso foi importante na vida dela, o quanto foi transformador e o quanto ela traz isso hoje para as nossas vidas, né? Então, o que é que a gente pode tirar de aprendizado e de inspiração da vida de Maria Madalena? Então, ela nos deixa um legado de inspiração, né? Ela continua a nos inspirar na busca por igualdade, por diversidade, por justiça social e uma nova compreensão de espiritualidade, né? Para que a gente se entenda de fato também enquanto espíritos, né? Vivenciando essa experiência aqui da matéria, né? Então, essa é uma oportunidade também que nós temos, né? E aí, o que é que podemos, né, aprender com a vida de Maria de Magdala, com a vida de Maria Madalena? Como agimos quando alguém erra? Como é que a gente age, né? Porque muito da história de Maria fala sobre essa questão de que ela teve erros em sua vida. E quem é que não tem, né? Somos seres imperfeitos, estamos aqui em processo de construção, em processo de aprendizagem, em processo de evolução. Como é que a gente age quando alguém erra? Será que a gente acolhe? Será que a gente rechaça? Né? Como agimos quando nós mesmos erramos? Quando somos nós que cometemos o erro? Será que a gente tem condições de se olhar, de se perdoar, de ter humildade para reconhecer que somos imperfeitos? Ou a gente fica no orgulho, quebrando a cabeça? Como é que a gente age, né? A gente fica na culpa, que nos paralisa e não consegue avançar. Como é que a gente age com a gente mesmo? Será que a gente tem generosidade? Será que a gente se acolhe? O que importa não é o que fomos, mas sim o que nos tornamos. Então a gente está aqui nessa caminhada de evolução e é preciso que a gente avance nisso, né? Então, que possamos ser como Maria de Magdala, como Maria Madalena, compartilhar com os outros o triunfo da vida sobre a morte. Que o exemplo de Magdala, que há exemplo de Magdala, abracemos nossa condição de renunciar ao mundo inteiro, interno, né? Lembrando que nós somos um universo inteiro dentro de nós. O que é que nós renunciamos, né? Muitas vezes a gente está tão apegado à matéria, né? Apegado às relações, são tantos os apegos. O que é que a gente tem coragem de renunciar, como Maria renunciou ao seguir Jesus? O que é que a gente tem coragem, né, de renunciar? E lembrar a boa nova: Cristo vive e é somente por Ele que temos acesso ao Pai e um caminho seguro à vida eterna. Ele mesmo nos disse: sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ainda, né, celebrando a vida de Maria Madalena, né, essa figura transformadora na história cristã, continuar a inspirar e a desafiar todos nós a buscar a justiça e a fé inabalável. Então, assim, não apenas nos repensar, né, aquela coisa que a gente fala muito do autoconhecimento, né, dessa reforma íntima, da gente olhar para dentro de si, mas também ao olhar para dentro de si a gente perceber o que é que a gente pode contribuir com esse processo do outro, como é que a gente pode estar também disponível para os outros, o que é que a gente pode estar contribuindo com essa grande família, né, que é a humanidade, né? Que a sua história nos inspire a seguir seus passos, buscando um mundo mais justo e amoroso, né? Que é isso que a gente espera, né? Que a gente evolua, que a gente seja cada vez mais iluminados, vamos dizer assim, né? Que a gente seja melhor hoje do que nós fomos ontem,
mas que a gente possa também, com a nossa prática, com as nossas atitudes, com o nosso fazer, com o nosso pensar, que a gente possa também contribuir, né, nessa construção de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário, de um mundo mais diverso, né, que de fato a gente possa seguir os ensinamentos, né, e as palavras do Mestre Jesus, que a sua energia amorosa nos envolva de maneira tal que a gente possa ter coragem e ter sabedoria para seguir esses passos, né? Então, que a vida de Maria Madalena seja uma inspiração para a gente, que a gente possa ver dessa forma e não com um olhar preconceituoso, com um olhar de julgamento, mas que a gente possa, de fato, ter um olhar também amoroso para o outro, para o erro do outro e para os nossos erros também. Que sejamos mais amorosos e mais gentis conosco e com nossos irmãos. Que assim seja. Quando você voltar do parque, você desliga a câmera. Bom, grato, Cândida. E a todos e todas que estão nos acompanhando pelo canal do CETRASC e aqui presentes, fica muito essa reflexão, até mesmo para nós pensarmos daquilo que nós dialogamos várias vezes. Nós, enquanto espíritos, vivendo essa experiência encarnada. Então nós estamos falando de vivências que nós já tivemos em corpos femininos, em corpos masculinos. E como eu alertei a vocês, se vocês puderem olhar no próprio Livro dos Espíritos, e a gente vem, eu acredito que esse é o 3º ano que você traz, que trabalha com esse tema, nós já, olhando para o Livro dos Espíritos, nós já vimos Kardec preocupado em perguntar de onde vem essa superioridade do homem sobre a mulher. E os Espíritos respondem: da invenção de vocês. Vocês que inventaram isso. Que nós somos feitos iguais e semelhantes à figura de Deus, né? Então essas reflexões são importantes porque é nessa criação que nós vamos estabelecendo na sociedade que vão se estabelecendo os preconceitos, as perseguições, as exclusões, seja por raça, por gênero, e tudo as criações humanas. Então esse tema que a Cândida nos traz hoje é um mote que nos leva a pensar e nos leva a possibilitar essa transformação. Que a gente possa sair daqui refletindo cada vez mais quando nós estivermos falando de uma sociedade igual, uma sociedade igualitária. Assim vamos para o segundo momento, nossas médiuns pacíficas na casa. O passo será individual. Pedimos a todos e todas que procurem uma posição mais tranquila, mais relaxada, para poder sentir as energias, as influências dos espíritos amigos, através das mãos dessas médiuns aqui colocadas à disposição de vocês. Mestre Jesus, espíritos elevados, amigos e amigas dessa trajetória, agradecemos a possibilidade de nos encontrarmos aqui, vivendo essa experiência de transformação, de mudança, de crescimento, nos conectando agora em energia com o plano universal. Não existem dois mundos, um único mundo, que agora em dois planos se conectam aqui nesta sala, das mãos dessas médiuns, essa energia que propaga e que percorre o centro de força. No nosso entorno, a energia dos espíritos
que nos rodeiam, nos marcam, nos aquecem. Cuidando das nossas enfermidades, algumas delas, aquelas que nem enxergamos, que possamos buscar a cura dentro de nós. Nós somos o nosso remédio. Que possamos vibrar nosso pensamento numa sintonia de cura, o amor modificando e transformando nossas realidades. Que o nosso amor expanda nossos corações e nos faça cada vez mais merecedores de estar no caminho do Cristo. Que assim seja, que todos e todas possam voltar aos seus lares, levando essa energia de amor, que agora aqui nós colhemos, que nós possamos fazer florescer nos nossos lares. E que vão em paz. Uma boa noite. Temos nossa companheira Cida ali, que pode dar maiores informações sobre a feijoada, sobre o curso de capoeira, o curso de formação de jovens, tá? Porque não percam essas possibilidades. Cândida, desligar.